Duarte, sou biólogo, químico, mestre em Química Orgânica e sou professor do curso Super Turma. O objetivo dessa aula é trazer para os alunos do curso Enem uma noção bem abrangente daquilo que a gente chama metabolismo energético, precisamente falando sobre respiração aeróbica. É claro que o conceito, de metabolismo energético, nós temos várias formas de geração de energia e a respiração aeróbica ela é apenas uma dessas formas. Então, o que nós vamos estar fazendo no dia de hoje, na nossa aula de hoje, é trazer para vocês, de forma resumida, sucinta, mas bem clara, todo o conceito sobre metabolismo energético e geração de energia. Vamos preparar o material e vamos dar continuidade. Gente, olha só, vamos lá. Quando a gente fala sobre metabolismo energético, a gente tem que deixar bem claro o seguinte: metabolismo energético é uma forma com a qual a gente vai ter para ter obtenção de energia. Legal. E qual é essa forma, né? Então vamos falar sobre respiração aeróbica nos animais. Vamos tentar afunilar mais isso ainda. Vamos falar de seres humanos. A gente sabe que todos os animais que fazem respiração aeróbica, o processo é o mesmo. Mas para que a gente possa ter um melhor entendimento, vamos tentar colocar de forma bem clara como se fosse nós, seres humanos, respirando com a finalidade de obter energia. Eu preparei um material aqui que está no Word. Observa só o conceito de respiração aeróbica. A respiração aeróbica é aquela em que há participação do oxigênio e pode ser dividida em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Olha só, quando falamos em respiração, logo imaginamos a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico pelas vias respiratórias. Observe que eu estou colocando agora, eu coloquei esse texto em vermelho justamente para a gente imaginar como se fosse a nossa respiração. Em linhas gerais, a gente inspira o oxigênio, e expira gás carbônico. Toda vez que a gente está respirando, a gente respira, na maioria das vezes, quando a gente pergunta para um aluno por que você respira, ele, de maneira bem clássica, ele diz: respiro para poder sobreviver. Na verdade, a respiração ela foi feita para que nós possamos ter ganho de energia. O nosso corpo tem um metabolismo. O metabolismo tem como função fazer com que todas as suas funções vitais do corpo, tua síntese de proteína, seu ganho de massa muscular, tudo, todo o funcionamento do corpo necessita de energia. E como é feito o ganho de energia para isso? Através da respiração aeróbica, que é uma das formas de obtenção de energia. Dentro do texto que vocês estão vendo ali agora, vocês vão ver que a respiração aeróbica é um processo celular, um processo que ocorre no interior celular. A gente tem uma visão muito macro da respiração, a gente só imagina o ar entrando dentro do pulmão, a expansão do pulmão, pressão negativa, enfim. Quando a gente vai para aquelas aulas de anatomia, a gente vai estudar biofísica, a gente só vê o macro, a entrada do ar no pulmão e depois a liberação de gás carbônico, que é o produto da respiração. O que a gente vai fazer hoje é um estudo a nível microscópico, ou seja, a gente vai ver como é o funcionamento dessa respiração a nível químico dentro da célula. Então, a gente sai do nível macro e vamos vir para o nível micro. Então, olha só, vimos que a respiração aeróbica é dividida em 3 etapas. A primeira etapa é a glicólise, a segunda etapa, ciclo de Krebs, e a terceira etapa, fosforilação oxidativa. Uma coisa que a gente tem que se atentar e que é bem interessante é a seguinte: quando eu falo em respiração aeróbica, olha só, a palavra aeróbico vem de ar, oxigênio. Então a gente imagina que respiração aeróbica é um processo químico, ou melhor, bioquímico, a qual, para que ele possa se processar, eu necessito do oxigênio. Sim, está correto. Porém, dentro desse processo aeróbico, desse grande processo aeróbico, eu vou ter processos anaeróbicos. Ou seja, toda respiração aeróbica precisa de oxigênio? Não. Então, das três etapas, glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, a glicólise, que é a primeira etapa, ela não necessita de oxigênio. Olha só em que consiste a respiração aeróbica, no caso agora, a primeira etapa, glicólise. Olha a palavra glicólise. Eu tenho glicose, eu tenho lise. Lise, vem do latim, significa quebra. Então, eu tenho a quebra da glicose.
Se vocês observarem aqui, ó, a molécula de glicose ela é quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico. Uma coisa bem importante, tá? Que a gente precisa salientar é o seguinte: a molécula de glicose possui 6 carbonos. Olha só, fórmula química da glicose, C6H12O6. Ou seja, eu tenho 6 carbonos. Quando eu quebro a molécula de glicose, como vocês estão vendo aqui, eu coloquei nesse esquema aqui, eu vou estar formando 2 moléculas de ácido pirúvico. Agora, olha só, glicólise. Eu falei o quê? Que é glicose e lise, quebra da glicose. Se eu estou quebrando essa molécula no meio, e inicialmente eu tenho uma molécula com 6 átomos de carbono, é claro que esse ácido pirúvico aqui, o chamado piruvato, vai ter cada um deles, porque eu tenho 2, 3 átomos de carbono. Então, olha só, uma molécula de glicose, açúcar, é quebrado em 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Aqui, inicialmente, eu tenho 6 átomos de carbono em uma única molécula, e aqui eu vou ter 2 moléculas de ácido pirúvico com 3 átomos de carbono em cada uma delas. Lembrando que isso aqui são moléculas orgânicas, então a palavra carbono vai aparecer sempre, porque o carbono é o elemento estrutural de toda molécula orgânica. Então, ó, eu tenho a glicose, essa glicose ela é quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico. Qual a finalidade de eu quebrar, né, a glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico? Primeiro, toda vez que eu quebro uma molécula orgânica, como a glicose, que está aqui, ó, simbolizada nesse esquema aqui, eu vou ter liberação de elétrons. Eu estou tendo conversão, tá, de substância de glicose para ácido pirúvico. Quando eu faço isso, eu estou automaticamente liberando elétrons. Junto com os elétrons, eu estou perdendo átomos de hidrogênio. Olha só, toda molécula orgânica é rica em carbono e rica em hidrogênio. Quando eu faço a quebra dessa molécula, como eu quebrei a molécula de glicose no meio, eu estou produzindo 2 novas moléculas orgânicas, sendo que cada uma delas com a metade do átomo de carbono inicial. De 6 caiu para 3. Nessa quebra, eu libero o quê? Hidrogênio. Estou liberando hidrogênio, tá? E nessa que eu libero hidrogênio, com ela eu estou liberando elétrons. Olha só, eu tenho uma seta da glicose para o ácido pirúvico. Nesse meio termo aqui, nesse meio tempo, eu tenho 2 moléculas surgindo, o NAD e o NADH. Eu tenho o ADP e eu tenho o ATP. Olha só, o NAD são moléculas oportunistas, moléculas transportadoras de hidrogênio. Tá? Aqui, inicialmente, ó, eu tenho o NAD, e com a liberação do hidrogênio na quebra da glicose, eu passo a ter o NADH. Ou seja, o NAD passa a transportar moléculas de hidrogênio. São moléculas energéticas que têm como função primária, tá, conduzir literalmente energia, sendo que na forma agora de hidrogênio. Eu estou tendo quebra de moléculas orgânicas dentro do interior celular, eu não posso liberar hidrogênio, simplesmente deixar esse hidrogênio livre, tá, dentro da célula. Ele tem que ser transportado e convertido numa nova molécula que a gente vai ver lá no final do processo. Além disso, ó, eu tenho a conversão de 2 ADP para 2 ATP. Olha só, todo esse processo aqui, eu vou ter um consumo inicial de 2 ATP. Inicialmente, todo processo químico ou bioquímico, eu preciso de energia para que ele possa acontecer. Inicialmente, ó, eu gastei 2 ATP de energia, que é adenosina trifosfato, para que isso aqui, ó, venha acontecer. Após ocorrer todo o processo, deixa eu ver onde que está aqui, ó. Bom, daqui a pouco eu encontro, mas depois, no final do processo, depois do ácido pirúvico produzido, eu vou ter 4 ATPs. Olha só, eu vou ter a produção de 4 ATPs, sendo que eu tive o consumo de 2 inicialmente. O meu saldo energético, o meu saldo final vão ser apenas de 2 ATP. Tá? Eu tive que gastar 2 e produzir 4. Se eu produzir 4, 4 menos 2, 2. Então, o saldo energético. Então, na minha primeira fase da glicólise, eu produzi 2 ATP de energia. Tá? Apesar de ter, veja bem, eu produzi 4, mas só vou utilizar 2 dos 4, porque eu tenho que repor os 2 iniciais. Então, o meu saldo final vai ser de 2 ATP.
Essas reações não são tão simples, tá? Na maioria das vezes, aliás, ela sempre, na glicose, eu vou ter envolvimento de vários processos enzimáticos, várias reações enzimáticas para poder fazer a quebra dessa glicose e a formação do ácido pirúvico. Bom, a gente já sabe que a glicólise é a quebra da glicose e a transformação da glicose em duas moléculas de ácido pirúvico, tendo como saldo final 2 ATP de energia. Agora, a pergunta seguinte é: para que eu produzo 2 ácidos pirúvicos? Para que eu tenho a produção de 2 moléculas de piruvato? Tá? Essa é a próxima etapa, que vai ser a etapa do ciclo de Krebs, tá? O ciclo do ácido cítrico. Agora, mais uma questão importante. Esse processo que eu mostrei aqui, que a gente está vendo aqui na tela do computador, vocês estão vendo que em momento algum o oxigênio aparece nessa reação química. Ou seja, eu não tenho a utilização de oxigênio para poder fazer com que esse processo ocorra. Então, a primeira fase, a primeira etapa da respiração aeróbica, que a gente chama de glicólise, ela é anaeróbica. Ou seja, a primeira fase não precisa de oxigênio. Chamamos ela de fase anaeróbica de todo um processo aeróbico. Então, glicose sendo convertida para ácido pirúvico, chamamos de glicólise. Ela necessita de oxigênio? Não. É um processo anaeróbico dentro de um processo aeróbico. Segunda pergunta, eu estou dentro de uma célula. Onde ocorre a primeira etapa da respiração? Essa fica a primeira pergunta que a gente vai fazer dentro da glicólise. Bom, a gente sabe que a organela responsável pela produção de energia é a mitocôndria. Então, em linhas gerais, toda vez que eu falo de processo de obtenção de energia, gerar energia, a gente pensa logo em mitocôndria. O problema é, esse processo de glicólise, essa é a primeira etapa do processo aeróbico, não acontece na mitocôndria. Eu tenho um processo anaeróbico, onde eu tenho a conversão de glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico, sendo que esse processo ocorre dentro do citoplasma. Tá? É bem interessante que não estamos falando ainda de mitocôndria. Esse processo está ocorrendo dentro do citoplasma. Tá? Olha só, produzir 2 moléculas de ácido pirúvico. O que vai ser o ácido pirúvico? O ácido pirúvico é a substância base que vai servir como energia de ativação inicial lá no ciclo de Krebs. Na verdade, quando eu falo em energia inicial, eu estou falando de substância que vai gerar energia inicial lá na segunda etapa do ciclo de Krebs. Vamos para lá. Olha só, eu tenho aqui o ciclo de Krebs. Eu passei direto de um textozinho que está lá em cima, porque eu falei do texto sem ler ele, mas se vocês lerem um pouquinho acima desse esquema que está aqui, do ciclo de Krebs, vocês vão ver que ele está relatando tudo que eu falei. Os NADs, né, como molécula transportadora de energia na forma de hidrogênio, o ATP, então, adenosina trifosfato, ela é uma grande molécula energética também, captura elétrons, ou seja, transporta bastante quantidade de energia. E olha só, quando vocês vão pesquisar, fazer pesquisa a respeito da respiração aeróbica dentro da internet, vocês têm que ter muito cuidado na hora que estiver estudando. Porque lá em cima, lá na glicólise, nós tivemos a formação de 2 moléculas de ácido pirúvico. Olha só que interessante. Sendo que quando eu entro no ciclo de Krebs, ou seja, eu saio da glicólise e venho para a segunda etapa, que é o ciclo de Krebs, observa que o que vai entrar aqui, olha aqui eu passando o mouse em cima, é o acetil. Não aparece em nenhum momento no ciclo de Krebs aqui a palavra ácido pirúvico, piruvato. O problema é que a molécula de ácido pirúvico ela possui 3 átomos de carbono. Gente, observa aqui o que eu estou falando com vocês. O ácido pirúvico ele é proveniente da glicose. A glicose tinha 6 átomos de carbono. Agora eu passo a ter 2 moléculas de ácido pirúvico, cada uma possuindo 3 átomos de carbono. Esse piruvato ou ácido pirúvico, ele não entra dentro do ciclo de Krebs, ele não faz parte, tá, do ciclo de Krebs. Olha só, o ácido pirúvico, ele sai do citoplasma em direção à membrana plasmática da mitocôndria. Quando ele chega na membrana plasmática da mitocôndria,
eu já começo a dizer que eu vou iniciar o ciclo de Krebs, porque eu tenho a primeira descarboxilação. O que seria a primeira descarboxilação? Olha só, acabei de falar que meu ácido pirúvico teve 3 carbonos. Eu deixo de ter um ácido pirúvico com 3 carbonos e passo a ter, olha para cá na tela do computador, uma molécula de acetil com 2 átomos de carbono. Gente, a minha molécula de 3, ela cai para 2. Quando ela cai de 3 para 2, esse carbono que foi retirado da molécula, ele sai na fórmula de dióxido de carbono. Ou seja, questões de vestibular, questões na UERJ ou questões no Enem, que pergunte para vocês ou indague para vocês qual o momento exato da respiração onde nós começamos a expelir gás carbônico na conversão de ácido pirúvico para molécula de acetil na membrana plasmática da mitocôndria. O ácido pirúvico saindo do citoplasma, indo em direção à mitocôndria, processos enzimáticos quebra, tá? O ácido pirúvico formando moléculas de acetil. Tá? Nessa que eu formo molécula de acetil, a minha molécula de acetil só tem 2 átomos de carbono. Esse terceiro átomo de carbono é liberado na forma de gás carbônico, CO2. Tá? Aqui em cima deveria ter no esquema essa molécula de CO2 sendo liberada antes da entrada do ciclo de Krebs, mas é comum você achar em todo o material didático, livro, apostila e conteúdos dentro da internet. Não é ilustrado isso, mas eu estou enfatizando porque é comum você encontrar esse tipo de pergunta no vestibular. Então, ó, eu tenho a conversão de ácido pirúvico para acetil, 2 átomos de carbono. Então, lá na membrana plasmática da mitocôndria, eu já liberei gás carbônico. Olha só, já estou expelindo gás carbônico na respiração, que é um processo metabólico da conversão do ácido pirúvico em molécula de acetil. Gente, olha só, o acetil aqui está com um nome chamado acetil-CoA. Na verdade, o nome correto é acetil coenzima A. Isso aqui é uma abreviação, tá? Então, o nome disso aqui é acetilcoenzima A. O que seria essa CoA ou essa coenzima A? Eu costumo falar nas minhas aulas presenciais em sala de aula, existem alguns termos que eu não costumo falar isso em videoaula, mas não tem problema nenhum, é um fato, né? É assim que acontece. A coenzima A eu costumo chamá-la de mototáxi, né? A coenzima A ela tem a função de capturar a molécula de acetil, retirar ela da membrana plasmática, né, da mitocôndria e levar o acetil até as cristas mitocondriais. Olha só o papel do mototáxi. Na verdade, a coenzima ela tem ação condutora, ela conduz o acetil, que saiu dali daquela interface citoplasma, né, e cristas mitocondriais, ele está passando pela membrana, o processo iniciou ali entre entrar e sair da mitocôndria, e esse acetil é conduzido pela coenzima A até as cristas mitocondriais. Nas cristas mitocondriais ocorre esse processo aqui, chamado ciclo de Krebs, que é o segundo processo, a segunda etapa, na verdade, do processo da respiração aeróbica. Gente, nesse processo de ciclo de Krebs, aí já começa a envolver oxigênio. Ou seja, a partir daqui, a palavra oxigênio passa a ser uma palavra comum. E qual a função do ciclo de Krebs? Observa que a palavra ciclo, porque realmente ele acontece em ciclo. Olha só, a molécula de acetil, esse cara aqui, ó, com 2 átomos de carbono, que foi conduzido pela acetilcoenzima A, ele é jogado dentro de um processo. Ele é introduzido dentro de um processo, dentro de uma bateria de transformações químicas. Essa coenzima aqui, ó, ela joga o acetil, mas não participa da reação química. Ela retorna, olha só, ela vai retornar lá para a membrana plasmática da mitocôndria para capturar aquela segunda molécula de ácido pirúvico que foi produzida. Eu estou falando da primeira molécula, foram produzidas 2. Então, olha só, a CoA, ela volta para capturar a segunda molécula e jogar ela também dentro do processo. Depois que ela joga dentro do processo, ela vai ficar retornando, buscando a molécula de acetil e trazendo para a crista mitocondrial, onde ocorre aqui o ciclo de Krebs. Então, vocês estão vendo que a coenzima A ela tem a função condutora, né, onde ela pega o acetil e conduz até as cristas mitocondriais. Olha só, 2 átomos de carbono entram no processo e encontra aqui um ácido chamado ácido oxalacético. Gente, olha só, 1,
2, 3, 4 átomos de carbono, é o ácido oxalacético. Ele encontra o acetil, 2 com 4 vai formar 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, que é o ácido cítrico. Então, ó, aquele ácido pirúvico que foi produzido na glicose, que é convertido em acetil na membrana plasmática da mitocôndria, entra no ciclo de Krebs com a função de síntese, né? Onde eu tenho a síntese do ácido cítrico. O acetil se junta ao ácido oxalacético, produz ácido cítrico. Olha só, 6 átomos de carbono, eu tive uma soma, eu sintetizei. Quem é o ácido cítrico? O ácido cítrico é a molécula base, onde eu vou ter a degradação do ácido cítrico e a geração de energia. Todo processo aeróbico tem como função gerar energia. Lá no início, eu precisava da glicose para gerar a energia inicial. Além de gerar minha energia inicial, eu gero a substância que vai ser a percursora da segunda fase, do segundo ciclo, que é o ácido cítrico. Mas olha só, como é que eu vou obter glicose? Pela alimentação, tá? A alimentação faz com que eu tenha energia inicial, é o motor de arranque, né? Para fazer com que o ciclo de Krebs venha a funcionar. Então, ó, a glicose vai fornecer para mim moléculas de acetil que vai se juntar ao ácido oxalacético produzindo esse cara aqui, ó, o ácido cítrico. 6 átomos de carbono, ó, lembrando que a minha glicose também tinha 6 átomos de carbono. Então, ó, 6 átomos de carbono, ele vai ser sintetizado, vou abrir um asterisco para a palavra síntese aqui, e de 6 eu caio para 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Caio para 5 átomos de carbono. Ó, aqui nesse esquema não está o nome deles aqui, mas com o tempo eu vou passar para vocês. Esse cara aqui é o ácido cetoglutárico, tá? Esse ácido cetoglutárico aqui possui 5 átomos de carbono e ele é resultado da primeira degradação. Na verdade, a primeira descarboxilação. Eu estou perdendo aqui, ó, gás carbônico, CO2. Então eu saio de ácido cítrico para o ácido cetoglutárico. Aqui eu tenho a minha segunda descarboxilação. Olha só, aqui, ó, CO2. Aqui de novo, CO2. O ácido cetoglutárico, ele é descarboxilicado de novo e é produzido, né, a segunda molécula de ácido, que é o ácido succínico, tá? Olha só, eu tive a descarboxilação, eu quase quebrei a língua na fala anterior, mas é comum, são nomes bem difíceis de falar, e quando a gente começa a falar rápido, acaba dando ruim. Mas vamos lá, descarboxilei e agora eu produzi o ácido succínico. Olha só, cai de 6 para 5, de 5 para 4. Em todo esse processo de perda de gás carbônico aqui, perda de carbono, eu estou tendo a liberação, ó, de energia na forma de hidrogênio, na forma de elétrons. Olha os NADs, são moléculas transportadoras de elétrons aqui sendo utilizadas. Olha aqui os NAD novamente, tá? Moléculas que transportam bastante energia. Quando eu venho daqui para cá, que eu formo o ácido succínico, vocês vão ver que do ácido succínico para cá, até formar o ácido oxalacético novamente, eu não tenho a perda de molécula de CO2. Eu não vou descarboxilar. Olha só, 4, 4 e 4. Estou tendo produção de energia? Sim, eu estou tendo conversão aqui, ó, de ADP para ATP. Continuo produzindo energia, mas observa que eu não tenho mais aqui a molécula NAD. Eu tenho uma molécula chamada FAD. O que é a FAD? FAD é uma molécula de transportadora de energia da mesma forma que o NAD também é. Sendo, gente, observa que esse FAD aqui, apesar de ser uma molécula transportadora de energia, ela transporta quantidades inferiores de energia. É como se eu comparasse uma dinamite com uma granada de mão. Pô, uma banana de dinamite, eu vou ter uma explosão muito grande. Aí eu vou associar ao NAD. Eu imagino uma granada de mão vai causar dano, vai produzir muita energia, mas olha só, a quantidade de energia. Essas são os... Eu começo a conversão de adenosina difosfato para adenosina trifosfato. O resultado final dessa oxidação de compostos orgânicos, agora eu não estou descarboxilando, eu tô oxidando esses caras aqui, eu estou tendo que produzir novamente o ácido cetoglutárico. Então, ó, eu começo a ter alterações aqui na minha cadeia, com redução de átomos de carbono.
Depois paro de ter reduções de átomos de carbono e passo a ter a conversão, né, de ácidos sem a diminuição da quantidade de carbono. O objetivo é sintetizar o ácido oxalacético de novo, e com a síntese do ácido oxalacético eu venho se juntar com acetil e novamente produzir, né, o ácido cítrico. Tá? Novamente eu tenho a produção. Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade. A terceira etapa da respiração aeróbica é a fosforilação oxidativa. Vou tentar fazer um resumo bem básico da fosforilação oxidativa. Tá? Eu tenho aqui uma cadeia transportadora de elétrons. Olha só a palavra fosforilação. Eu estou introduzindo o quê? Fósforo. Fosforilação oxidativa, eu estou tendo a introdução de fósforo através de um processo oxidativo. Na verdade, eu vou ter a conversão de moléculas de ADP em moléculas de ATP. Então, eu estou convertendo. Eu coloquei fiz uma colocação aqui, né, o que seria essa fosforilação oxidativa, qual seria a finalidade dela. Tentei fazer um resumo, eu acho que ficou bem bacana. Fosforilação oxidativa ocorre dentro de uma cadeia transportadora de elétrons, que essa é a função, né? Conduzir energia. Muitas reações químicas que produzem energia a liberam na forma de calor. Gente, observe que quando a gente está dentro de uma sala de aula, dentro de um lugar fechado, com muitas pessoas, a temperatura do ambiente começa a subir. Porque na nossa respiração a gente está liberando grande quantidade de calor, grande quantidade de energia. Tá? O que não seria um mecanismo apropriado para as células. Tá? Para resolver essa situação, a estratégia celular é formar gradiente de prótons e produzir uma molécula carregadora, tá, de energia chamada ATP. Então, a fosforilação oxidativa nada mais é que a conversão de molécula de ADP, adenosina difosfato, em adenosina trifosfato. Eu coloquei aqui esse esquema aqui embaixo aqui. Acho que dá para vocês mais ou menos entender. Está bem bacana, está bem colorido. Olha só. No início do processo da respiração aeróbica, eu tinha a glicólise. A glicose, eu tive a conversão de glicólise em 2 moléculas de ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico era convertido na membrana plasmática da mitocôndria em acetil. O acetil encontrava o ácido oxalacético, produzindo o ácido cítrico, que era convertido em ácido cetoglutárico, que era convertido em ácido succínico, assim ia até eu ter a produção novamente de ácido oxalacético, que se juntaria ao acetil e novamente retornaria aquele processo, né, que é um ciclo de liberação de energia. Dentro desse processo, eu tenho moléculas transportadoras de energia que a gente chamou de NADs e de FADs, ou seja, NAD e FAD são moléculas que transportam energia. Uma grande quantidade de energia e outra uma quantidade de energia inferior. Todo esse processo utilizando oxigênio, lá nas cristas mitocondriais. Bem bacana. Mas olha só, desde lá do início da glicólise, eu estou tendo uma situação bem interessante. As moléculas, o NADH e o FADH, transportam o quê? Hidrogênio. O que vai ser feito desse hidrogênio? Eu estou falando aqui, literalmente, associando hidrogênio à energia. Olha só, NAD está aqui no esquema. E FAD. Esses caras aqui estão transportando inicialmente no processo, eles estão entrando aqui na cadeia transportadora de elétron, carregando hidrogênio. Esse hidrogênio, ele se junta, olha só, a moléculas de oxigênio. Fosforilação oxidativa é o nome, tá? Olha só o FAD, transportando energia, tá? Eu tenho aqui do processo 2 para o processo 3, isso aqui eu tenho, é o chamado complexo citocromo, mas a gente vai ter uma segunda aula de obtenção de energia para a gente poder falar os nossos detalhes, mas olha só, em linhas gerais, eu vou ter todo o hidrogênio que foi transportado inicialmente, eu estou vendo aqui de forma linear, eu não estou mais falando de um ciclo como o ciclo de Krebs anterior, eu estou vendo os NADs e os FADs aqui liberando esse hidrogênio, e nessa que ele libera toda essa quantidade de energia e hidrogênio, ele se encontra com o oxigênio. Olha só o oxigênio que nós respiramos, sendo um aceptor final, ele está recebendo os hidrogênios que foram liberados
em todo o processo respiratório. Quando eu quebrei, eu fiz a quebra da glicose, depois quando eu fiz a quebra do ácido pirúvico em acetil, depois eu tive a formação de ácido oxalacético, aí depois a conversão para ácido cítrico, o acetoglutárico, succínico, todo esse processo eu estou liberando elétrons e estou liberando hidrogênio. Gente, olha aqui, esse hidrogênio se juntando ao átomo de oxigênio que nós respiramos, e esse átomo de oxigênio como aceptor final, ou seja, eu estou formando uma molécula final. Que molécula final é essa? Ó, a molécula de água. Gente, falamos o quê? Que lá no processo onde eu tenho a conversão de piruvato ou ácido pirúvico em acetil, libero gás carbônico. Olha, na nossa respiração, iniciamos a liberação de gás carbônico. Vimos que dentro do processo de ciclo de Krebs, a gente está tendo liberação de gás carbônico o tempo todo. O tempo todo liberamos gás carbônico, porque a gente está tendo a redução do tamanho das moléculas de ácido carbônico e, consequentemente, liberando gás carbônico. Tá? Então, dentro do processo da respiração, libero gás carbônico desde o início da quebra do piruvato em acetil. Agora, em que momento a gente começa a liberar água? A gente começa a liberar água aqui no processo final da respiração, onde todo o hidrogênio transportado em todo o processo respiratório se encontra o oxigênio para poder formar moléculas de água. Todo o hidrogênio, tá? E toda a energia vai ser acarretada na formação de moléculas de água? Não. O nome é fosforilação oxidativa. Parte dessa energia aqui converte molécula de ADP. Se vocês estão acompanhando a minha setinha aqui, converte molécula de ADP em ATP. Tá aqui, molécula de ATP. Então, a minha fosforilação oxidativa, que é a etapa final da cadeia respiratória, tem como função converter a adenosina de fosfato em adenosina trifosfato, utilizar o oxigênio da respiração como aceptor final de elétrons dos hidrogênios, fazendo a conversão para moléculas de água. Tá? Então, recapitulando, respiração aeróbica são 3 processos. O primeiro é a glicólise, ocorre no citoplasma na ausência de oxigênio. Tem a função de converter glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico. Existe uma etapa intermediária. Alguns livros colocam que a conversão de ácido pirúvico em acetil pertence ao ciclo de Krebs. Outros livros colocam que a conversão de ácido pirúvico para acetil faz parte da glicólise. E existe ainda aqueles autores que nos diz que nem um processo e outro. É um processo intermediário, né, de pequena magnitude, onde eu tenho a conversão de uma molécula e outra, é intermediário entre o primeiro e o segundo processo. Então, isso pouco vai ser cobrado. Ninguém vai fazer esse tipo de pergunta no vestibular, mas é um evento que vocês têm que entender. É um processo intermediário entre a glicólise e o ciclo de Krebs. Tá? Então, o que vocês precisam fazer quando for estudar, né, para o Enem, é lá ver a fonte de consulta no edital do Enem ou da UERJ, o autor. Como o autor aborda essa questão? Ele coloca a conversão de ácido pirúvico em acetil no ciclo de Krebs, ele diz que isso faz parte da glicólise, ou ele trata esse assunto como um assunto intermediário. Então é importante ver também a fonte de consulta, o livro, a indicação do Enem ou da UERJ ou de outro vestibular que vocês forem fazer. Segunda etapa, utiliza o acetil, que foi produzido lá naquela etapa intermediária, após a glicólise, tem uma formação pela junção do oxalacético com ácido cítrico. Iniciei o ciclo de descarboxilação, essa descarboxilação liberando gás carbônico, estou liberando gás carbônico na respiração, produzindo energia, produzindo ATP, NADs e FADs. E por final, a fosforilação oxidativa, onde eu tenho a conversão de ADP em ATP, estou produzindo energia. Tá? Essa energia vai para todo o corpo, para a síntese de proteína. Cara, nosso corpo existe centenas, milhares de processos metabólicos, onde eu tenho substância sendo formada o tempo inteiro. É para o funcionamento do corpo, até a parte anabólica também, onde eu tenho um armazenamento de energia. Tá? E eu tenho parte desse processo, um subproduto que é a água, que é a liberação de água novamente pelo meio ambiente, pela respiração. O que eu estou colocando para vocês aqui é um resumo. Não podemos esquecer também que o produto final a nível energético, está aqui embaixo do meu texto, é a quantidade de 38 ATP de energia.
vocês vão ver que lá na glicólise, esse aqui não é a glicólise, tá? Esse ATP aqui o meu processo final energético do ciclo de Krebs, né, da fosforilação oxidativa, ela produz pouca quantidade de energia, uma energia inicial. A minha grande massa, né, de energia consiste nas duas últimas etapas da respiração aeróbica. Então, temos 3 processos. O que nós temos aqui dentro desse conteúdo é uma forma sucinta de explicar a respiração aeróbica. Aquele pessoal que quer fazer, né, o vestibular para o UERJ e busca medicina, busca biologia, que vai fazer uma prova mais aprofundada de conhecimento específico, chamada aquela prova específica, o pessoal da área de saúde e medicina tem que fazer química e biologia, tem que buscar um conteúdo mais aprofundado. Esse conteúdo eu vou dar numa aula separada. Tá? Eu vou dar uma aula onde eu vou estar citando todas as reações químicas, desde lá do ciclo de Krebs, na verdade, lá da glicólise, vamos estar vendo as reações, tá? Toda a cadeia transportadora de elétrons e as reações envolvidas com elas. Porque as questões específicas da UERJ, elas são bem detalhadas, têm um grau de dificuldade bem grande. Então, em uma aula só não é possível de fazer todo esse conteúdo, mas vamos estar vendo um complemento da próxima aula. Um grande abraço para vocês, espero ter podido esclarecer um pouco desse conceito de respiração aeróbica e de produção de energia. Abraço a todos.